E aí, clã, tudo beleza? Eu sou Hugo Koschenborger da Rosa e esse é o seu canal Doutor Fonocaptor, o Stalker do Vinil. Hoje para falar de um dos artistas brasileiros a fazer maior sucesso em todas as paradas mundiais de todos os tempos, um dos astros brasileiros mais regravados da história. De quem estamos falando? De Maurício Alberto Kaiserman. Você não sabe quem é? Acho que você sabe. Aguarda aí. Pois é, de um modo geral, a primeira metade dos anos 70, principalmente a primeira metade dos anos 70, depois esses eventos musicais começaram a arrefecer, a diminuir com o passar do tempo, né? Ela foi pródiga dentro da música brasileira no surgimento de cantores brasileiros que cantavam principalmente em inglês, de um modo geral, e que eram vendidos para a sociedade, para a galera aí como gringos, e com idade tendo uma identidade pessoal bastante reservada. Então eram pessoas bem discretas e tal, passavam batido, tinham inglês fluente e a maioria das pessoas acreditavam de fato que se tratassem de cantores internacionais. Nesse espectro surgiram vários artistas de renome na época, como, por exemplo, o Terry Winter, que teve como maior sucesso a música Summer Holiday, o Light Reflections, cujo maior sucesso foi Tell Me Once Again, Folhas com My Mistake, quem mais? Christian, que futuramente formaria dupla com Ralph, na época, nos anos 70, cantando em inglês, quando adolescente, com a música Don't Say Goodbye, todo mundo achava que ele era americano. O Fábio Júnior, sob o pseudônimo de Mark Davis, todo mundo acreditava que fosse um gringo, na verdade era o Fábio Júnior, ele mesmo, com o nome de Mark Davis, cujo sucesso principal foi a música Don't Let Me Cry. Mas nesse contexto de movimento musical, nenhum artista alcançaria consagração de forma tão efetiva como o nosso querido Maurício Alberto Kaiserman, pseudônimo de Maurice Albert. She's my girl when the sun goes down, when the moon comes up, when the light is off. E dentro da carreira de Maurice Albert, hoje vamos focalizar muito especialmente o seu maior sucesso, porque na verdade Maurice Albert ele teve diversos hits como She's My Girl, Do You Miss Me, que inclusive fez parte da trilha sonora da novela Brilhante já no ano de 1981, portanto já ultrapassando a barreira dos anos 80, e claro, Feelings, entre tantas outras, né? Foram vários sucessos que consagraram Maurice Albert no mundo do disco. E essa música, Feelings, fez parte desse disco aqui que eu vou mostrar para vocês. É isso mesmo, olha só. O nome do disco, After We've Left Each Other, lançado em 1974 pela Charger Records, que era um selo da Beverly Copacabana, né? Do selo da Beverly Copacabana, da gravadora Copacabana. E para manter a essência, né, do mistério da origem do artista e ao mesmo tempo na melhor linha de omitiu, mas não mentiu, o disco simplesmente não aponta os músicos que fizeram parte da gravação, justamente para esconder o jogo, entenderam? Porque se eles colocassem o nome dos músicos, daria na cara que o cara era brasileiro e frustraria o marketing de tentar lançar ele aqui no Brasil como gringo. Então, por isso mesmo, eles esconderam o nome dos caras, não tem o nome dos músicos, mas, né, pesquisando profundamente, o que existe de entendimento comum sobre esse disco é que, na verdade, a base musical dele teria sido gravada pelo conjunto Os Carbonos, que eram artistas da gravadora Copacabana, pródigos em gravação de músicas principalmente da Jovem Guarda, né? Eram artistas cover que vendiam muito, mas que não trabalhavam com sucessos próprios, só trabalhavam na linha cover. E também seguindo o mesmo molde, né? Os mesmos moldes do conjunto Os Motocas, que eram artistas da gravadora Continental. Então eles tinham esse mesmo esquema dos Motocas, faziam cover e tal, e essa coisa toda. Mas eram ótimos músicos de estúdio, né? Os Carbonos. Então a base musical teria sido feita pelos Carbonos, já o arranjo musical teria sido feito pelo
maestro Valdomiro Lenk, nascido em 1924 e falecido agora em 2010. Esse teria sido o arranjador, era um grande maestro brasileiro, não muito difundido, né? Fora do meio as pessoas não conhecem muito, mas o cara era tarimbadíssimo. Feelings like I've never lost you, and feelings like I've never have you again in my heart. Vou mostrar aqui para vocês agora o selo do disco, Charger Records. Tudo para parecer, né, que era algo americano, ou no máximo inglês. Inclusive, olha só o detalhe, Side 2, Side 1, né? Eles até exageraram, porque nem os americanos colocam por extenso o nome dos lados dos discos. Colocam A ou B, ou então colocam 1 ou 2. Não colocam Side 2, Side 1. Eles até deram uma carregadinha no exagero aqui, realmente para a pessoa ter certeza, para quem estava comprando, que o cara era americano mesmo, para deixar a coisa 100% confiável, né? Então é o seguinte, vamos continuar falando sobre o grande Maurício Alberto Kaiserman, ou Maurice Albert. Ele nasceu no Rio de Janeiro em 1951, portanto em 1974 ele era extremamente jovem ainda, né? E cresceu no Rio. Como todo garoto da época, o sonho dele sempre foi montar uma banda, e foi assim que surgiu The Thunders em 1965, e no ano seguinte ele criou uma banda chamada Hangman, uma banda que inaugurou em 1967 o Canecão. Olha só, ela teve sua importância histórica, uma das maiores casas de show do Brasil, que ficava no Rio de Janeiro. E justamente esse show feito para o Canecão foi o primeiro contrato profissional do jovem Maurice Albert, que ainda na época não atendia por esse nome, ainda era Maurício Alberto. Depois o cara suspendeu a carreira, foi morar nos Estados Unidos, aquela coisa, montou um trio de jazz, um trio musical, Maurice Albert Trio, e depois partiu para a carreira solo, aproveitando a moda dos falsos importados, que eu já comentei agora há pouco, e do seu inglês fluente, né? Por isso ele passava batido. Mesmo nos Estados Unidos havia quem acreditasse que Maurice Albert era americano, para vocês terem uma ideia. Era uma fraude perfeita, né? Uma fraude muito boa, e que quisera existissem outras fraudes tão legais como essa, porque foi uma fraude do bem, né? Quantos corações apaixonados não dançaram, ou quantos casais apaixonados não surgiram a partir da música Feelings e outros sucessos do Maurice Albert. Alguns sucessos do Maurice Albert aí para você: Feelings, She's My Girl, né, que eu já mencionei, Conversation, que é uma música lindíssima, Woman, Do You Miss Me, que eu falei que era da trilha sonora da novela Brilhante de 1981, novela das 8 da Rede Globo, Gonna Love You More, Memories, Sweet Loving Man, Heaven, Lady, Father, Paradise, entre tantas outras. O Maurice Albert, para vocês terem uma noção, ele é autor, compositor e intérprete de canções e temas musicais que fazem parte de mais de 100 filmes. Então, enquanto você acha que o cara tá lá, né, aposentadão, curtindo a grana que ele fez com Feelings e tudo mais, e outros sucessos, fazendo algum sucesso que outro, né, para dar uma equilibrada no caixa. Não, o cara produziu muita coisa, só que a gente não sabe, né? Ele participou de mais de 100 filmes, então as músicas dele foram incluídas de alguma forma, sejam trilhas incidentais, músicas e tudo mais, né? E somando todos os discos que foram vendidos, entre os próprios os discos que constituem, que tem assim, por exemplo, que ele tem parte na produção de alguma forma, ele teve uma vendagem superior a 160 milhões de álbuns no mundo todo. Eu disse 160 milhões de álbuns, você ouviu bem, isso mesmo. Uma coisa impressionante. Mas como tudo não é perfeito, né? E Maurice Albert é brasileiro, conhecem? O que vocês pensam quando falam em brasileiro? Jeitinho brasileiro, né? Não, é o seguinte... Feelings foi alvo de uma ação de plágio movida contra Albert, tendo Maurice perdido a causa. Então, esse é o lado negativo, né? Aí que está a questão. De fato, dia 22 de dezembro de 1988, a música Feelings foi oficialmente declarada pela Suprema Corte da Califórnia, nos Estados Unidos, como plágio de uma música de 1956 chamada
Pertois, né? Composta pelo francês Lulu Gastet e interpretada pela cantora Lynn Renaud, né? No entanto, essa canção ficou centrada somente nos Estados Unidos. Então, o Morris continuou recebendo os direitos de execução e vendagem normalmente em todo o mundo, menos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele teve esse embargo aí porque ele perdeu na Suprema Corte. Mas ficou valendo somente para os Estados Unidos essa decisão, e o autor da música, ou os sucessores do autor da música de 1956, essa Pertois, jamais recorreram, ficou por isso mesmo, né? Inclusive, em algumas ocasiões a gente tem constatado que o Lulu Gastet, né, tem sido colocado como coautor da música junto com Maurice Albert, porque ele mexeu bastante na música, né? Vocês vão ouvir daqui a pouquinho um trechinho, vão poder avaliar pessoalmente o que vocês acham. A música, claro, ela conserva muitos compassos, a maioria dos compassos idêntica a do Feelings de 1974, mas ela, no caso o Feelings é aprimorada, né? Ela tem alguma variação nos compassos e também ela foi aprimorada demais. A música ficou sublime. Na versão original ela não tinha esse toque todo, essa classe toda não, certo? Vai um pedacinho da música aí para você conferir então de perto, e depois você me fala aqui embaixo se você acha que a música Feelings é plágio ou não. É plágio ou não, né? Qual é a sua opinião, a sua posição? Vamos aguardar aí o que as pessoas têm a falar, o que os nossos seguidores têm a dizer. Isso é importante, tá? Vamos avaliar criticamente a questão. Toi, j'ai quitté ce que j'aimais. J'ai perdu ce qui m'aimait. Ce soir, je n'ai que toi. E finalizando o programa de hoje, algumas curiosidades sobre essa clássica canção e sobre a carreira de Maurice Albert como um todo. Feelings foi cantada por James Summers, personagem de Lindsay Wagner, no episódio Bionic Beauty, ou Bionic Beauty, da série A Mulher Biônica, né? Uma série de muito sucesso na década de 70. Quando eu era bem pequeno, ainda passava reprise na sessão da tarde, sessão aventura, sei lá, da Mulher Biônica. Foi ao ar nos Estados Unidos pela ABC no dia 17 de março de 1976. Alguns artistas pouco conhecidos, sem nenhum peso na indústria do disco, sem nenhuma relevância, que gravaram músicas de Maurice Albert: Elvis Presley, Frank Sinatra, Johnny Warwick, Sarah Vaughan, Ella Fitzgerald, The OJs, um grupo negro fantástico dos anos 70 de música disco, né? Paul Anka, Julio Iglesias, o grande guitarrista George Benson, Johnny Mathis, Isaac Hayes, José Feliciano, Sammy Davis Jr., Perry Como, Tom Jones, Trini Lopez, The Leatherman, um conjunto vocal esplendoroso, Diana Shore, Shirley Bassey, Engelbert Humperdinck, Andy Williams, Vic Damone, que eu descobri, infelizmente, que o Vic faleceu esse ano, fiquei sabendo agora, porque quando eu faço a pesquisa do programa, eu já investigo a situação, né? A situação dos artistas que eu menciono, porque eu gosto de saber o que andam fazendo, eu já vou atrás de tudo isso. Descobri que ele faleceu em fevereiro. Que coisa triste. Era um dos grandes nomes da música popular norte-americana, um dos artistas mais relevantes em termos de vocal clássico, ao lado do já mencionado aqui agora há instantes, Perry Como, né? Frank Sinatra. Essa gente que não tem substituição, são vozes divinas, né? Entre tantas outras. Esse Engelbert Humperdinck também é um cantor de mão cheia. Andy Williams, que vozeirão, né? Então, voltando aqui, quem eu não mencionei ainda: The Offspring, que é uma banda da galera, uma banda moderna, né? Leonard Bernstein, Filarmônica de Londres. Eu já vi pronunciarem o Leonard como Bernstein, né? Para mim, a terminação Stein é Stein, porque na Alemanha é Stein, deve de ser um nome alemão, mas lá nos Estados Unidos eles dizem Bernstein, né? Tudo bem, para mim é Bernstein. Filarmônica de Londres, Sinfônica de Nova York,
Mantovani, o grande Paolo Mantovani, um dos grandes maestros, esse falecido em 1980, o próprio Caetano Veloso, um dos expoentes da música brasileira, entre tantos outros, foram alguns ídolos que gravaram músicas do nosso querido Maurice Albert. No total, para vocês verem que eu divulguei aqui o nome de mixaria diante da grandiosidade da obra do Maurice Albert, a música dele foi gravada por mais de 6.000 artistas ao redor do mundo em mais de 20 línguas e dialetos. É mole ou quer mais? É isso aí, clã. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. E eu gostaria de saber aí qual é a sua música favorita de Maurice Albert. Seria She's My Girl? Seria Do You Miss Me? Seria Feelings? Qual seria a música que mais te toca dentro da obra de Maurice Albert? Galera, muito obrigado, até o próximo programa e valeu! Tchau, tchau!